Tananana, eita, época do ano gostosa. De repente você fala assim, não é. Nami Lachey, especialista em autoestima feminina, e eu celebro muito essa data. E neste programa, Momento Autoestima dessa semana, semana especial de Natal, nós vamos falar um pouquinho sobre como lidar com as emoções nessa época do ano. Para algumas pessoas é nessa vibe que eu comecei aqui, para outras não tanto. E nós vamos entender um pouquinho como que a gente administra as nossas emoções nas festas de fim de ano. Não só no Natal, mas também a virada do ano, enfim. Nós vamos entender como que isso pode, na prática, ser acionado, gatilhado, como você quiser, de maneira com que seja um Natal leve para você. Por mais que você tenha vivido questões pessoais muito profundas, muito difíceis, luto. Eu sei que muita gente está enfrentando essa questão de maneira muito forte, né? Então, o Natal, de repente, perde o seu encanto por conta dessas questões. Mas vamos entender um pouquinho no programa de hoje como é que a gente lida com isso, tá bom? O Natal, ele tem esse poder, né? A época de Natal, ele tem esse poder de mexer com as nossas emoções. Ou, para muito, né? Há pessoas que ficam extremamente animadas, gostam de enfeitar a casa, a porta, né? A fachada da casa, de loja, e gosta de fazer embrulhos bonitos de presente, ceia e tanta coisa, né? E outros nem tanto, e aí já vem memórias não muito boas, o luto, como eu falei há pouco, enfim, há esse alto e esse baixo nessa época do ano, e o Natal tem esse poder. Então, como que a gente aprende a lidar com isso, né? O Natal desperta memórias. Eu me lembro dos natais em família, lá quando eu ainda era criança, com meus primos, com a minha tia, com a minha avó, hoje falecida, mas, né, enfim, vem essas memórias, e o Natal tem esse poder. Era época de férias, e a gente se reunia, e isso tem um pouco de, não é magia, né, a palavra que eu quero trazer, mas tem um pouco de encanto, né, para muitos. E para outros, muitas vezes é uma época em que as pessoas colocam para debaixo do tapete das suas emoções, essas lembranças, por se sentir culpada por trazer isso, né? Por achar que tem tanta gente feliz, tem tanta gente tão bem, eu não tô. Não é legal isso. Uma coisa que eu quero muito que você entenda no programa de hoje: normalize os seus sentimentos. Acolha o seu sentir. Permita-se sentir. Você é ser humano. E ser humano sente todas as emoções, desde as mais positivas e negativas. Eu não gosto muito de dizer emoções negativas, porque até mesmo as emoções aparentemente negativas, elas têm um poder de aprendizado muito grande quando a gente se dá para isso. Do contrário, realmente, a gente sempre vai ver como uma coisa ruim. Mas quando você busca apreender, mesmo daquela emoção não tão boa, algo positivo, ela já não é tão ruim. E é sobre isso que a gente conversa nesse momento. Às vezes, o fim de ano, né, essa época que é tão festiva, mas que para muitas pessoas traz um misto, né? É a saudade, é a pressão social de que você tem que ficar bem, porque tá todo mundo bem, tá todo mundo brindando, tá todo mundo, enfim. É a solidão, é a comparação, é a culpa, é a esperança, é a gratidão. Olha só, tudo isso se mistura, né? E quando a gente não sabe dar nome a tudo isso e a gente só quer ficar de fachada, botar roupa, né? Eu adoro vermelho, quem me conhece sabe, eu aproveito o Natal para abusar dessa cor, né? Mas e a pessoa que não gosta? De repente vê no vermelho uma pressão, nossa, tenho que usar porque é Natal. Quem foi que... Você não tem que nada. A gente precisa normalizar isso. Eu não tenho que nada. Não é porque é Natal que eu tenho que estar de vermelho, não é porque é Ano Novo eu tenho que estar de branco, de amarelo, de azul, sei lá o quê. Você tem que estar com o que você quer estar, né? Se isso faz sentido para você, essa vibe gostosa de fim de ano, ok. Se não,
Ok, normaliza isso, se permita sentir isso e vá trazendo isso para você como um aprendizado. Como é que eu ajusto, né, para um Natal mais leve? Esse é o ponto-chave do nosso programa hoje, sabe? Como trazer para a sua vida um Natal mais leve. Por mais que venham essas memórias, esse misto de emoções, de sentimentos, e que às vezes a gente não sabe lidar, porque a gente não nasce sabendo lidar com as nossas emoções, na verdade, a gente vai aprendendo ao longo da vida. E aí, falar dessas emoções é muito legítimo, é muito oportuno. Dar nome ao que eu estou sentindo, sem medo de que eu vou frustrar esse ou aquele, né? Nossa, fulana fez uma mesa tão bonita, mas aí eu não vou. Ah, mas aí eu não vou comer. E aí, não. O que que você quer fazer? Às vezes a gente tem muita vergonha de se expressar. A gente se culpa por se expressar. Não, mas aí eu vou ofender. Entende? Não tenha medo de ser quem você é. Se ser quem você é vai ofender, vai constranger, Você controla isso? Não. Então apenas viva intensamente. Se é para sentir, sinta intensamente, seja o que for. E se permita, ao longo desse processo de sentir, avaliações autocríticas que são necessárias, mas que precisam ser equilibradas para que não vire excessos e te adoeça. Isso aí com você agora. Qual a emoção que está mais forte para você nessa época que é Natal? Nós estamos na semana do Natal. O que que isso? Qual é a emoção que está mais forte aí para você? É saudade? É um misto? Você nem sabe direito o que que é? Olha para isso agora. Quando a gente faz isso, a gente mergulha num processo que dentro da psicologia nós chamamos de autoconhecimento. E o autoconhecimento é poder, é libertador você poder conhecer quem é você. De dentro para fora, não é nas aparências, não é o que todo mundo vê. Você não é o que todo mundo vê. Você é o que está de dentro para fora e que nem sempre as pessoas veem. E que a gente não tem que lutar contra isso no sentido, né? Eu tenho que provar para fulano que eu penso assim, que é um desgaste extremamente desnecessário. Apenas permita-se ser sem ter que agradar ninguém. Isso já vai ser extremamente valioso para você aí. Como lidar com a saudade, né, das festas de ano? De repente, uma pessoa, citei há pouco a minha avó, né? Natal é uma época que me reporta muito a minha avó, a casa da minha avó, né? Era o point de todos nós. Tem umas lembranças pesadas nisso, né? Que vem o quê? A saudade. Mas como que a gente lida com isso? Trazendo, permitindo vir à memória as lembranças boas desses momentos, as boas risadas, né? A troca de presentes. Eu me lembro que minha avó fazia questão de dar presente para todos os 5 netos, entende? E isso é gostoso de lembrar disso, o quanto ela tinha amor pela netaiada dela, né? E é isso que precisa ficar. O que de bom eu posso lembrar desses momentos. O fato dela não estar mais aqui não quer dizer que de fato ela se apagou. A memória dela ainda é viva. Às vezes eu tenho a sensação, né? Aliás, eu por várias noites eu sonho com a minha avó, né? Eu sonho com a minha avó. Vem momentos minha avó. Então ela é presente em mim. Né? E isso é real para muitos de vocês que estão me assistindo, seja com mãe, seja com pai, seja com marido, seja com filho, né? Quantos têm esses sentimentos todos nessa época de saudade, né? Crie um momento simbólico dessa lembrança, ou escrevendo uma carta, lógico, você sabe, você tem consciência que a pessoa não vai ler essa carta, mas é você, sabe, se colocando em contato com isso. O que que você queria para esse momento agora? Escreve. Deixa isso num registro, sabe, gostoso, né? Não pesa o clima, não. Deixa isso num registro gostoso, de boas lembranças. Isso vai, de uma certa forma, honrar quem partiu, né? Reforçando o amor que você tem por essa pessoa. E é sempre isso, o amor.
né? É ele que é forte, ele é uma emoção forte, ele é uma pessoa, né? Porque o Natal ele representa muito, por mais que não seja comprovado que o nascimento de Jesus tenha se dado no Natal, de fato, no dia 25 de dezembro, né? Mas é algo que todo mundo fala, que é o nascimento de Jesus. Tenha sido no dia 25 de dezembro ou não, conforme os especialistas e historiadores falam, né? O importante é que ele nasceu. Então ele é amor. E que o amor de Jesus, de fato, possa envolver você nessa data, né? Fazendo você ter boas lembranças dos seus natais passados, para que isso fique leve para você hoje. Evite nesse momento comparações, né? Então você olha, é aquilo que eu sempre falo, você olha para a grama do vizinho, você olha para a mesa farta do vizinho, você fala, nossa, eu tô só com isso aqui para comer, né? Na minha ceia. Aí a gente acaba dizendo, a minha pobre ceia. Quem disse que é pobre? É o que você pode ter. Quando é pobre, quando eu me comparo com o do vizinho. Se o vizinho consegue ter uma mesa farta, se eu me comparo dele, eu sou pobre. Mas quando eu comparo com aquilo que eu posso ter dentro dos meus recursos, dentro de tudo que eu me propus fazer e é o que eu tenho, não é pobre. Então, quando a gente muda esse olhar, vira chave. E a gente sai desse lugar de me comparar, de achar que a minha ceia tem que ser igual à ceia da minha vizinha. Não, é o que eu tenho. E quando eu aprendo a ser grata pelo que eu tenho, isso sim é um sentimento transformador. A gratidão, ela cura. A gratidão tem o poder de fazer milagres, porque quando a gente é grato por quem somos, isso é um grande milagre. A vida é um grande milagre, viver é um grande milagre. É o grande amor transbordado para nós, né? E isso faz, de fato, grandes transformações na nossa vida e na vida das pessoas que estão conosco, né? Pensa aí agora por um momento, qual foi sua maior vitória nesse ano? O que você traz mesmo de grandioso? Comemore isso, celebre aquela conquista que ninguém viu, mas que você, lá no bastidor, você sabe o que você enfrentou. Celebre isso agora. Olhe-se de preferência no espelho, eu sempre trago o espelho como referência, para que você seja grata pela sua vida, pelo que você realizou. Ai, Namíbia, mas eu não realizei quase nada. Será? Olha aí mesmo, com afinco. A menor conquista que seja, já foi um passo muito bem dado para que o próximo ano você aperfeiçoe e aí você transborde naquilo que você quer para sua vida, né? Se você por acaso se sentir confortável em me compartilhar qual foi essa vitória, me chama no @NamiBelachê, eu teria um prazer em ouvir qual foi a sua maior vitória para esse ano, tá bom? Construa um Natal leve emocionalmente em alguns passos que rapidamente eu vou dizer para você. Permita-se sentir sem julgar. Não se julgue porque você está triste. Não se culpe porque você quer chorar. Permita-se chorar. Chorar é humano. Traga para o seu momento aquilo que você está sentindo com acolhimento. É um exemplo clássico que eu sempre dou. Quando uma criança cai do seu lado, você não vai ficar querendo rir e dizer, tá vendo, você é burra, quem mandou? Não, você vai lá, você vai acolher, vem cá, a tia tá aqui, a mãe tá aqui, a avó tá aqui, sei lá, eu tô aqui. Vamos lá, eu te ajudo, dá a mão, vamos limpar. Por que você não faz isso com você? Acolha o seu sentimento. Segunda coisa, coloque limites em familiares, em amigos, em pessoas que causam gatilhos que te levem a memórias ruins. Põe limite nisso. Aprenda a fazer isso, é libertador, acredite. Próximo passo, não exagere nas expectativas para o seu Natal. Ponha em mente o que de fato você quer para esse Natal, como que você quer viver esse Natal. Sabe por quê? Porque Natal quer dizer recomeço. Natal quer dizer renovo. Então, o que nasce em você nesse momento para o próximo ano? O que está aí fervendo para vir com força? O que é? Olha para isso. Pratique presença.
um minuto de respiração com presença, sendo grata pelo ano, pelo momento que você está vivendo, pela roupa que você está vestindo. Ah, mas não é igual a sua roupa, Namíbia. É a sua roupa, não é a minha. Seja grata pela sua roupa. Ah, mas ela é assim, é assado. Ok, mas como é que você melhora, ajusta para que no próximo Natal, na próxima semana, no próximo mês, você tenha uma roupa que te agrade mais? É sempre sobre isso. Como é que eu ajusto? Quando a gente sai desse lugar de, eu sou vítima, coitada de mim, nada dá certo na minha vida, blá, blá, blá. Quando a gente sai desse lugar, a visão se expande e a gente consegue enxergar aonde a gente pode chegar. Mas isso é, 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 é uma mudança que precisa acontecer em você. Ninguém vai fazer isso por você. E escolha um pequeno gesto de amor próprio para esse Natal. O que você pode fazer por você nesse Natal? Se reservar mais, é se permitir um momento de introspecção, de reflexão. É isso, faça isso. Ai, mas eu tenho que ir porque a família da não sei quem. Você não tem que nada. Lógico que quando a gente consegue ajustar, porque é um momento único, né? A família está reunida, então você não vai querer ser o estraga-prazer de ninguém, não é isso. Mas respeite o seu momento, o seu espaço. Eu não vou conseguir ficar a noite toda. Eu não vou conseguir. Ok, mas eu fico um pouquinho, depois eu vou, me recolho. Faça algo por você nesse Natal, entendendo que você está vivendo um processo que é só seu. E não se preocupe com o que outras pessoas vão dizer com relação a isso. Apenas se respeite e faça entendendo que é o seu recomeço. Natal significa recomeço, nascimento, renovo. E o que você quer aí, preparando já o seu coração, né? Nós estamos na reta final. É uma semaninha e 2026 a gente já está avistando daqui, ó. O que você quer? Não viva na expectativa falha de eu vou fazer as mesmas coisas e eu quero resultados diferentes. Não, vai ser só mais um ano. Olhe para 2026, que está aqui, ó, com olhos de renovação, de futuro, de recomeço. E assim você vai ter clareza do que você quer deixar para trás, do que você quer levar com você. E do que você quer aprender com tudo isso e fazer a junção de tudo isso para ter um Natal leve. E é exatamente isso que eu desejo para você. Boas festas, Natal leve, uma semana de se desvencilhar daquilo que não mais pertence a você. E recebendo o próximo ano com boas energias, com bons pensamentos, com sentimento de gratidão por tudo que você viveu, com esperanças e expectativas boas para tudo aquilo que ainda está à sua frente, porque acredite, você nasceu para ser feliz, você nasceu para viver quem você é. Tome posse disso e seja muito feliz. O autoestime-se é libertador. Te espero no próximo programa.